Olá, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. No outono, você está sentindo que a tua energia está diminuindo, que você não está conseguindo render como você rendia e que essa disposição ela já foi para o espaço? Muitas vezes o que você acha que é preguiça, na verdade, é um pedido de desaceleração do seu corpo. Cada fase da nossa vida pede um movimento e no outono, essa estação tão específica, ela vai pedir algumas mudanças que muita gente ignora que se você não prestar atenção, você vai com a tua imunidade para o ralo. Hoje a gente vai falar sobre esse cansaço de outono. O que que teu corpo está querendo te pedir, está querendo te dizer e muitas vezes você ignora. Não porque você é desatenta, porque você está sendo ali omissa, mas é porque muitas vezes você não tem essa consciência. A nossa medicina, ela não leva essas situações do ambiente em consideração. Mas na medicina milenar, na medicina chinesa, a gente acaba precisando olhar para esses movimentos, porque eles levam muito em consideração a relação do homem com o ambiente e como isso afeta imunidade, saúde física, saúde mental, entre outras coisas. Então, se você sente que no teu momento ali o corpo está desacelerando, fica tranquila que isso é normal, tá? A gente vai ter menos energia, menos disposição, dificuldade para manter o ritmo. E muitas vezes chega uma culpa muito grande pensando que talvez a gente esteja sendo preguiçosa, que a gente devia estar rendendo e a gente se compara muito na internet. E aí isso é um problema. Então eu quero acalmar aqui o teu coração. Fique em paz. Eu vou te ensinar como entender o que o teu corpo está pedindo e como você ajustar, tá? Então, esse pedido, né, de socorro do nosso corpo, ele vem porque a gente acha que tem que manter a mesma rotina, a mesma cobrança e o mesmo ritmo. Só que o nosso corpo ele é cíclico e no outono acontece uma das mais importantes mudanças de chave, mudança de velocidade. Quando a gente para olhar o ambiente, quando a gente olha para a natureza, a gente entende que ali é uma grande aula de como realmente tocar a nossa vida. A gente desaprendeu até essa correlação. Quando você olha para a história da humanidade, eles tinham esse respeito pelo próprio corpo, eles aprendiam a ler o que o corpo estava falando. E é isso que eu tenho ensinado para vocês aqui, esse resgate dessa parte ancestral. Né? A gente brinca que o futuro é ancestral, porque tem tido esse resgate de receitas de chás, coisas naturais, formas de você trabalhar a tua relação com a natureza mais saudável, que eram coisas que antigamente não precisava explicar. As pessoas já sabiam, nasciam já naquela realidade. E hoje a gente tem essa desconexão, então é muito importante. Quando você olha para a natureza, vamos pensar nos bichinhos. Eles no outono já fazem um movimento de preparo para o inverno. Aqui no Brasil a gente tem uma facilidade que é ter uma estação mais amena, mas em lugares em que se tem neve, baixíssimas temperaturas, esse movimento ele é mais intenso. Então é aquela historinha da lagarta, da formiga com a cigarra, né, com o grilo, cada um conta de um jeito. Que a formiga ela se prepara para o inverno, ela vai captando energia, vai captando coisas para poder se alimentar, e ali a cigarra ficava, né, de oba-oba, não fazendo nada. Quando ia ver, a cigarra quase morre porque ela estava ali desprovida de cuidados. É o que a gente tem feito, a gente tem sido a cigarra, a gente não tem parado para olhar, para pensar, para se planejar. E isso, no médio e longo prazo, são ruins para o nosso corpo, porque a gente acaba forçando uma resistência, um duelo natural que não deveria existir. A gente deveria entender esse funcionamento cíclico e ir se ajustando de forma leve e natural. E quando você faz isso, o teu corpo adoece menos. Então, na medicina chinesa, o outono, ele é uma transição de uma fase mais quente, que é o verão, mais úmida, porque a gente tem muitas chuvas, né? O pessoal até brinca nas músicas lá, as chuvas de março fechando o verão, e a gente entra numa secura muito grande. Na medicina chinesa, o outono ele impacta diretamente no pulmão. Por que é tão importante esse fato? Porque o pulmão cuida da nossa autoestima. Se você já é pessoa antiga aqui, coloca um foguinho, que você já deve estar sabendo isso, já ouviu 500 vezes. Ele trabalha com autoestima, ele trabalha com pele, cabelo, pelos, trabalha com a parte de imunidade, trabalha com limites corporais. E tem um detalhe, que por ser parzinho de intestino grosso, ele vai ser muito visado nessa época, que é o desapego. Esse processo de desapegar, de detox, de leixarir, ele vem da parte intestinal. Porque quando a gente faz a digestão,
A gente elimina o que não é útil, a gente fica com o que é útil para o nosso corpo. A mesma coisa tem que acontecer no nosso dia a dia. É aquele detox de 6 em 6 meses, sabe? De tirar as tranqueiras de casa, de trocar um pouco o vestuário, coisa que não te faz mais sentido, deixar ir. E isso é o famoso cagar e andar. Por isso que é do intestino, tá? Você nunca mais vai esquecer isso. Então, quando o corpo começa a entrar nessa fase de recolhimento, se a gente mantém um ritmo muito acelerado, a gente não consegue perceber esses detalhes, essas questões que precisam ir e esse acolher do corpo um pouco mais lento, se preparando para a hibernação. Não que você vá parar de render, não é isso, mas você vai ser um pouco mais empático com a tua velocidade. A forma de se alimentar tem que mudar, e esse é um dos assuntos de vídeos aí para frente. Esse conflito interno, ele vai aparecer como? Que o corpo ele quer ter esse descanso, esse acolhimento energético no sentido de ter comidinhas já um pouco mais quentes, nem tanto cruas, ele como que isso vai aparecer para você, para ficar mais claro? Um cansaço persistente, uma falta de energia, uma irritabilidade aumentada, desânimo, dificuldade de foco, vontade de comer doce o tempo todo, uma tranqueira, sabe? Porque a tua energia ela tá baixa. Você tá o tempo todo acelerando, 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 daqui a pouco você começa a derrapar. Então o teu corpo ele precisa dessa pausa. Ele precisa de mais pausas no dia. O que que você pode fazer? Aqueles descansos pockets de 10 minutos, vai, levanta, dá uma olhada, respira, volta. Aí você consegue render de novo. Coloque água fervida no teu dia. Eu sei que parece louco, mas na medicina oriental, uma das primeiras chaves que a gente muda na tua cabeça é a tal da água fervida. Mas que raio que isso acontece? Quando você ferve a água na panela, tá? Não é na chaleira elétrica e não é no micro-ondas. Quando você faz fogo, você traz o aquecimento que teu corpo precisa, você prepara essa água e você, quando ferve ela por 20 minutos, depois você deixa mornar, você tem a eliminação do carbonato de cálcio, fica tipo uma farinhazinha branca, assim, quando você deixa ela esfriar um pouquinho, você vai começar a ver que forma. Essa água ela fica mais adocicada. Ela é uma quebra do frio interno que teu corpo começa a ter e ele prepara o seu metabolismo, ele dá uma aceleradinha. Então o teu corpo ele entende que ele não precisa acumular gordura em excesso, ele não precisa acumular toxina, dá um senso de proteção. Então você tira aquele monte de sensor ativado, de mecanismo de proteção constante em que você tem cortisol alto, aquele cupinzinho que começa a formar aqui, que a gente incomoda, sabe, mulherada? Que fica aquela curvatura aqui assim, é excesso de cortisol. Então, quando você faz esse processo, você pode tomar água fervida natural. Eu colocava numa térmica, hoje em dia eu tenho isso mais fácil no consultório, mas antes, quando eu trabalhava em UTI, hospital, assim, emergência, eu andava com uma térmica, já com essa água preparada, eu tomava ela pura. Aquilo tira o cansaço, diminui o inchaço de pernas, ajuda na velocidade de pensamento, foco, concentração, faz que você depois vai me agradecer. Volta para me contar, tá? Então, esses cansaços, dificuldade de foco, não são falta de força, são excesso de resistência do corpo. Ele tá gritando contigo e você não tá ouvindo. No conflito, então, quando a gente olha essa análise do conflito interno, por que que tem esse adoecimento, o outono é a fase de soltura, de deixar ir. O que te cansa que você está fazendo hoje que não deveria mais? Não é isso, não é o que você está fazendo, é o que você não deixa de ir. Então, o que que eu quero que você pense? O que que você pode desacelerar? Quais são as coisas do seu dia que você pode ajustar a forma de fazer? Será que eu conseguiria acordar uns 15 minutos antes e dormir um pouquinho mais cedo? Porque aí daí melhora um pouquinho essa parte. Será que eu consigo colocar uma higiene do sono em que eu coloque, por um exemplo, chazinho de valeriana, camomila, erva cidreira, capim-limão, né? Ou camomila, que eu consiga trazer uma calma, um abaixar? Será que eu consigo desacelerar, por um exemplo, essa parte de ficar vendo televisão até tão tarde? Será que eu não conseguiria ler um livro para desacelerar a cabeça? E pasmem, o livro dá sono porque você baixa a velocidade de pensamento para a sua velocidade de leitura. E aí o teu corpo fala, finalmente ela desacelerou e dorme. Por isso que a leitura ela é importante à noite. O que mais que você tá fazendo que te drena energia, que você já percebe que não tá mais legal e que poderia mudar? Às vezes é um trabalho que você faz, que você quer sair, mas ainda não dá.
você pode ajustar as pausas, você pode ajustar a sua alimentação, e aí vai ser novo, porque novo foi o seu olhar. O que já não faz mais sentido manter? Coisas e situações. Quando você para pensar isso, você consegue trazer o teu corpo para o agora. E isso faz toda a diferença. Então, o que você precisa deixar ir que você não está conseguindo? Situações mal resolvidas, cobranças internas, necessidade de controle. Muitas vezes você passou por algum sentimento de traição, de perda de confiança, e essa sensação de domínio, de controle de segurança te é necessária. Dificuldade de encerrar ciclos. Sabe uma coisa que eu tenho feito? Se você me acompanha no Instagram, você já deve ter visto. Eu tenho um desafio de tempos em tempos, me forçar a andar com bolsa pequena. Parece besteira, mas a mulher, ela fala muito através da bolsa. O tamanho da bolsa fala da necessidade de proteção dela. Se ela consegue confiar que ela vai ficar bem saindo só com o celular e a chave, você pode ter certeza que essa mulher, ela não vai ter medo de nada. Pouquíssimas coisas vão tirar ela do eixo, porque ela sente segurança. Se ela sai com uma bolsa muito grande, quer dizer que ela tem que carregar muita coisa lá, porque ela tem medo de não ter. E isso mostra uma necessidade de cuidado muito grande. Porque provavelmente ela está sobrecarregada. Ela tem medo de alguma coisa acontecer e não tem ninguém para suportar ela. No sentido de suporte mesmo, tá? Não suportar de aguentar. Isso é muito importante. Então, quando você começa a reparar nesses detalhes de conflito interno, você começa a perceber padrões que você tem que deixar ir. E às vezes o tamanho da tua bolsa é um deles. É o primeiro passo para o teu corpo se sentir seguro. Você vai dando riscos calculados para ele, você começa a sair com menos coisa, daqui a pouco você vai ficar tranquilo. Isso faz diferença. Uma outra coisa que é muito importante, que eu gosto de orientar aqui as minhas pacientes no consultório, é tomar banho no escuro com luz de vela. Isso faz com que você diminua o excesso de informação na tua cabeça. Você consegue trazer isso para o eixo e o teu corpo dá uma limpada, inclusive nos bastonetes, se não me engano é esse o nome da célula da retina, que começa a ficar hiperestimulada por causa da luz. Tanto que dentistas têm normalmente, pode reparar, coisas azuis no consultório ou uma janela grande para olhar para o céu, porque isso limpa e ajuda a ver as diferenças de tom de branco. Então, o que você chama de cansaço no outono pode ser um ajuste fisiológico, pode ser um pedido do teu corpo por desaceleração e um convite para reorganizar esses excessos na sua vida de uma forma mais tranquila, dia a dia, um pouquinho por vez, para você ir se sentindo segura. E isso ajuda muito, porque pequenos ajustes fazem grande diferença, você vai ver. São pequenos ajustes numa rota que vai tirar o avião, por exemplo, né, de 1 grau, vai te deixar ele, ao invés da Europa, por exemplo, na África, um continente completamente diferente. Então, na tua vida, essas pequenas escolhas sustentadas, elas vão te criando grandes avanços e grandes diferenças de rota. No próximo vídeo, eu vou te mostrar o que é essa baixa imunidade que acontece no outono, que muitas vezes não é só um problema de saúde, pode ser uma sobrecarga corporal. E como você ajustar isso para aumentar a tua imunidade, porque cada fase, cada estação do ano tem uma estratégia específica para aumento de imunidade. A tua imunidade, ela não é linear, como você já deve estar aprendendo, ela é cíclica. Então, se você perde o ajuste do ciclo certo, não vai dar efeito. Por isso que tem tanta gente que fala, nossa, mas eu faço tudo direitinho, eu como tudo direitinho o ano inteiro. Então, já tá errado aí. Tem que ajustar. E esses ajustes eu vou ensinar no próximo vídeo, certo? Então, se te fez sentido, se você gostou, já segue aqui esse canal, já se inscreve, porque toda vez que eu solto um vídeo, ele é um vídeo riquíssimo para a tua saúde, com dicas práticas possíveis e simples, para que você consiga realmente impactar na tua vida e na vida de quem te cerca. Porque a partir do momento que você cuida de você, você é um grande exemplo para o próximo, certo? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau!